Pessoal, ontem eu me lembrei que está faltando. Eu tinha prometido fazer uma apresentação sobre pós-graduação no exterior. Eu vou fazer essa apresentação. Acho que, vamos tentar já marcar agora de uma vez. Eu acho que seria o melhor. Já resolve isso. Deixa eu ver aqui. Eu não quero gastar uma aula, um horário de aula para fazer isso. Vocês acham que claro que eu vou eu vou gravar e aí vocês podem posteriormente assistir, quem não puder assistir, quem não puder ver ao vivo. A vantagem de ver ao vivo é você ter a oportunidade de fazer perguntas, porque é bastante informação, é simples, não tem nada complicado, mas é um número volumoso de informações e aí eu fico. Então, você tem a chance, então, de fazer perguntas diretamente, ao vivo, e com isso sanar algumas dúvidas, porque, claro, que eu não vou conseguir cobrir tudo, nem. Algumas dúvidas são muito específicas de uma pessoa ou outra, então não tem como. E algumas vezes eu posso esquecer alguma coisa durante a apresentação, mas outra coisa é a seguinte: o que eu vou falar são informações que você acha. Hoje, quer dizer, eu fico. Eu até começo a apresentação falando, olha, eu vou falar sobre tudo que eu queria falar quando eu me candidatei para pós-graduação no exterior. E a situação é muito diferente. Isso foi há 30 anos atrás. E nesse meio tempo, na época, eu tinha que ir até a reitoria da UFMG, pegar em papel livros que descreviam a universidade, não o programa para o qual eu estava me candidatando. Tinha uma ou duas páginas para o programa que eu estava me candidatando, mas era um volume da universidade, do exterior, né? E esse volume era um volume de 5 anos atrás, 6 anos atrás, era um livro sobre. É um negócio absurdo. Hoje você entra na internet, você vê vídeos, você faz um passeio virtual pelo campus, você vê, se você entra no YouTube, tem um monte de vídeos de gente falando, como é ser um aluno de pós-graduação em ciência da computação no MIT. Aí o cara vai, filma o dia a dia dele, o lugar onde ele dorme. É impressionante, assim, o nível de informação é gigantesco comparado com o passado. Então eu ficava até me perguntando, achando que fazer essa apresentação era uma bobagem, um gasto de tempo, uma coisa que não precisava mais, era bobagem. Qualquer um pegava todas aquelas informações, até eu estar do outro lado da cerca de novo. É que eu estou olhando, buscando, coletando informações para minha filha fazer graduação nos Estados Unidos, ou Canadá, ou Europa. Fora do Brasil. Esse país eu acho que não tem mais. Já desisti, em suma. Felizmente ela está achando legal a ideia e tá. Então, eu estou indo atrás dessas informações e estou descobrindo que continua difícil, porra. Claro que não é como era antes, mas você realmente achar o caminho das pedras, e uma coisa é a informação do site, outra coisa é, digamos assim, a informação real, né? Assim, olha, estão falando aqui, mas qual que é a chance de realmente ser aceito num programa como esse daqui, com as características que eu tenho? E essas coisas não estão lá escritas, e aí isso não é fácil, e aí eu achei curiosíssimo, eu falei, poxa, eu sei tudo sobre a entrada na pós-graduação nesses programas e não consigo orientar bem a minha filha sobre como se preparar para a entrada na graduação nesses lugares. Então, acho que eu repensei, eu acho que ainda tem valor essa apresentação que eu faço. Então, ok, com isso, sem gastar muito mais tempo, eu acho que talvez o melhor para mim é fazer essa apresentação num dia à noite, no fim do dia. E aí eu estou pensando aqui, talvez um bom dia possa ser, por exemplo, às 7 horas da noite, talvez 6h30, 6h30, porque acaba gastando um pouco mais de uma hora.
às vezes costuma, na verdade, ocupar as 2 horas de aula. Pensando bem, talvez o melhor seja fazer, então, na quinta-feira da semana que vem, talvez vocês pensando que sejam 2 horas de apresentação. Ou seja, seria alguma coisa como de 18 às 20 horas. Provavelmente terminando antes, mas é um bloco, né, de 2 horas de aula, de 100 minutos. Então, tá ok, gente? Vou deixar isso aqui marcado. Professor, Dia 12? é numa Oi? quinta? Isso, quinta, dia 12. Vocês estão Acho vendo? que eu e outras pessoas dessa turma, a gente faz Machine Learning, acaba às 6h40. Ah, tá, não. Então, essa é uma aula importante, né? Então, vamos trocar de dia aqui. Sexta, não. Sexta é muito ruim. Então, talvez na quarta-feira, pode ser? Acho bom. Eu acho também. Não sei se outras pessoas têm aula nessa hora. Ok, então tá aí, tá marcado, dia 11, de 18 às 20 horas, aqui pelo Teams, tá? Na quinta o pessoal diz que acaba 6h40 a aula, pode ser, então, não seria 7 horas na quinta? Poderia ser? Mas aí iria até 9 horas da noite. Eu em geral, eu tenho que sair aqui da universidade, eu passo aqui todos os dias, né? Fico aqui de 8 da manhã até... Então, eu não queria sair depois de 8h30, e em geral é difícil que... Não dá para ser em 1 hora só. A quantidade de informação é... Não, tá bom, beleza. E, professor, pode compartilhar o link com outras pessoas, que não é da turma? Ah, sim, pode, sem problema. Tá? Se vocês quiserem, outras pessoas interessadas. Gente, é pós-graduação, tá? Não vou falar sobre a graduação, porque eu, inclusive, estou aprendendo. Só pós-graduação. Ok, então tá. Então, vamos falando aqui sobre... só um detalhe, né, gente? Isso aqui é o seguinte, antes que alguém desista inadvertidamente, a ideia que eu quero passar durante essas apresentações é a seguinte, é que ir para a pós-graduação com bolsa dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou de outros lugares, é mais fácil do que você entrar para um bom programa da UFMG, como, por exemplo, computação, ou engenharia elétrica, ou controle e automação. Qualquer um desses programas, entrar na UFMG num desses programas é mais difícil do que ir para uma universidade boa nos Estados Unidos com bolsa. Então, se essa informação é uma novidade para você, assista a apresentação. Porque é exatamente esse tipo de informação que não rola, que não está disponível para as pessoas. As pessoas acham que, eu sei, a graduação nos Estados Unidos é caríssimo e pouca gente no Brasil tem condições de financiar os seus filhos para estudar fora, na graduação. Mas para pós-graduação, a história é absolutamente o contrário. Completamente diferente. Isso, vou fazer isso, vou ter 2 horas para explicar essa história toda. Quem tiver interesse, apareça lá, então, quarta-feira da semana que vem. Ok, então vamos lá, vamos falar aqui agora sobre... gente. Cadê? Nós estamos falando sobre a normal multivariada. Alguma pergunta sobre o material da aula passada ou das anteriores? Se não, vamos lembrar, eu defini na aula passada a correlação entre duas variáveis aleatórias como sendo o valor esperado do produto dos desvios padronizados. A gente calcula o desvio de uma variável em relação à sua média, a variável I do nosso banco de dados, em relação à sua média, e divido pelo desvio padrão daquela variável, criando, então, o desvio, quanto que cada elemento se desvia da média em unidades de desvio padrão. Então, quando essa quantidade aqui é igual a 2,
essa razão for igual a 2, isso significa que esse YI está afastado da sua média por 2 desvios padrão da variável, do desvio da variável I, né? Então, você transforma essa variável, então, numa variável que é positiva ou negativa, dependendo de como que ele se desvia, e a escala em que esse desvio está sendo olhado é a escala de desvios padrão. Então, 2 nessa variável significa aquele ponto está afastado 2 desvios padrão da média daquela variável. E você faz agora o produto dessa variável por essa outra aqui, de maneira que quando uma variável for grande e a outra também tender a ser grande, esse produto inteiro vai ser bastante grande e essa esperança aqui vai tender a ser grande. Mas grande é o quê? Bom, uma das coisas que a gente viu é que uma das propriedades desse produto todo aqui é que esse número grande significa estar próximo de 1. O máximo que isso daqui pode chegar é mais 1 ou, no outro extremo, menos 1. E a gente viu alguns gráficos mostrando como é que seria a correlação. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Ops. Então, a gente viu algumas medidas, alguns gráficos para dar uma intuição do que quando o Rho varia a partir do menos 1, que é o mais extremo, e vai aumentando em direção a 0, até que quando está 0 ou bem próximo de 0, como aqui, menos 0,11, é uma nuvem indistinta, e à medida que o Rho, aqui, aquela correlação, vai aumentando, o que você deve ver é uma nuvem de pontos alinhada ao longo de uma linha, desse jeito. Até que no extremo 1, uma variável é basicamente simplesmente uma transformação linear da outra. Então, essa é a noção de correlação, e a gente começou a ver na aula passada um exemplo, né, onde a gente tem aqui um vetor aleatório com 9 variáveis. Essas 9 variáveis são scores obtidos em 9 testes de habilidade. 3 dessas variáveis medem habilidade verbal, o significado das palavras, se as sentenças são completas e se a pessoa usa palavras raras, pouco comuns. As outras 3 variáveis medem uma habilidade quantitativa da criança, são testes aplicados em crianças. Então, uma capacidade aritmética, uma capacidade de manipulação de restos e uma capacidade de identificar, né, ou descobrir números que estão faltando. 3 variáveis quer dizer, isso aqui é como se fosse álgebra, né, achar o valor de x. 3 variáveis aleatórias medindo a habilidade espacial. Então, uma capacidade de visualização, né, você tem um par de luvas, nem todo tipo de simetria entre essas luvas são possíveis, né, dependendo de como que você coloca, uma é a imagem espelhada da outra. A mesma coisa para essas botas e esse hatchets, que eu não sabia na aula passada e continuo sem saber nessa aula o que era, não lembro. Como é que poderia ser a matriz de correlação 9 por 9 entre essas variáveis? Como poderia ser? Na verdade, a matriz de correlação que eu vou mostrar em seguida, ela foi estimada a partir dos dados da tabela. Eu vou falar depois como que a gente estima essas quantidades aqui, de uma maneira muito óbvia, muito simples. Mas, sem falar disso agora, vamos imaginar aqui uma tabela que seria uma representação possível aqui para as correlações daquelas 3 variáveis. E essa é bem possível mesmo, porque é inclusive baseada nos dados que foram coletados desses meninos. Então, esse número, primeiro, a diagonal principal ela é toda igual a 1, porque a gente viu que a correlação de uma variável com ela mesma é igual a 1. Essa daqui é uma matriz, essa matriz é uma matriz quadrada, né, 9 por 9, e as linhas aqui são as diferentes variáveis, são 9 variáveis, aqui são as variáveis só com números, para não colocar esses nomes todos aqui de novo, mas são os mesmos. Então, a variável 1 é word mean, meaning, a variável 2 é sentence completion, a variável 3 é odd words, e assim por diante. São essas mesmas aqui. Então, ao longo da diagonal, é uma variável com ela mesma, a correlação é 1.
A parte de cima da tabela não está sendo mostrada porque a correlação de uma variável ela é simétrica. Então, a correlação de y e yj está aqui embaixo. E a correlação de y e yj é igual à correlação de yj e yi. Pela definição, que é a esperança desse produto, tanto faz a ordem que você está pondo essas variáveis aqui. Então, você não precisa mostrar nessa tabela os dois lados da tabela. Basta um aqui, porque o outro é o espelho dessa parte de baixo. Agora, olhando então para a parte de baixo. Esse primeiro bloquinho aqui, ele mostra a correlação das variáveis ligadas a essa habilidade verbal entre si. Por exemplo, 0,75 é a correlação. Lembra que a correlação tem que estar entre -1 e 1, e nos dois extremos é uma correlação perfeita. Uma variável é simplesmente uma transformação linear da outra, é basicamente a mesma coisa, né, digamos assim, estão medindo a mesma coisa, como se fosse temperatura em Fahrenheit e temperatura em graus centígrados. É a mesma temperatura, só expressa numa escala diferente, mas é a mesma coisa. Se você souber uma e tiver a fórmula, você tem a outra. Não tem dúvida sobre o valor da outra variável. Mas aqui a gente vê que não é 1, não é perfeita a correlação, mas é alta, é próxima de 1, 0,75. Essa é a correlação entre a capacidade da pessoa de emitir sentenças, da criança emitir sentenças completas e dela entender o significado das palavras, dela ter uma compreensão de semântica razoável. Então, uma coisa está associada com outra. Se uma criança ela consegue entender bem o significado das palavras, ela, em geral, também vai ter uma capacidade de falar sentenças completas, uma boa capacidade de completar, de falar sentenças completas. Aqui, essa outra 0,78 é a correlação entre usar palavras raras, menos comuns, menos frequentes, ter um vocabulário rico, né? E o significado das palavras, que é a variável 1, é essa que está aqui. Essa posição é a correlação entre usar palavras raras e falar sentenças completas, que é a variável 2. Então, vocês vejam que esse bloquinho aqui, ignorando aqui a coluna de 1, a diagonal, esse bloquinho, as correlações são altas, são todas, né, acima de 0,7, mais próximo de 1 do que de 0. Agora, vamos entrar aqui embaixo, nesse outro bloco, onde a gente está vendo as habilidades quantitativas, 3 variáveis de habilidade quantitativa, com as 3 variáveis verbais, que são essas aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, isso dá agora esse bloco inteiro aqui. Não é mais um triângulo, né? É um bloco, porque são 3 variáveis do lado de cá e outras 3 variáveis aqui em cima. Não as mesmas 3 aqui, 4, 5, 6, mas a 1, 2, 3... com a 4, 5, 6 aqui. Então, esse bloco, se vocês olharem os números que estão aqui, você vai ver, primeiro, que a correlação é positiva. Então, quando uma variável de habilidade verbal é alta, a habilidade quantitativa tende a ser alta também. Mas essa correlação não é tão alta quanto no bloco aqui de cima, entre as habilidades que medem diferentes aspectos de habilidade verbal. Aqui a habilidade verbal e quantitativa andam juntas, mas não tão juntas assim, né? A correlação aqui é da ordem de entre 0,4 e o máximo que teve aqui foi 0,58. E isso aqui, na verdade, é tudo uma estimativa baseada em dados, então a correlação verdadeira pode ser até um pouco menor do que essa que a gente está vendo aqui. Observa que nesse bloquinho, aqui agora, 0,82, 0,82 e 0,74, essas daqui são as correlações entre as variáveis quantitativas, as 4, 5 e 6, com as variáveis quantitativas também, 4, 5 e 6. Então, vamos ignorar a correlação de uma variável com ela mesma e olhar, por exemplo, a habilidade de aritmética e restos, e a habilidade de trabalhar com restos. 0,82. Aqui, missing numbers, né? Quer dizer, achar o valor de x, álgebra, e a aritmética é 0,82 também. E 0,74 aqui entre remainders e missing numbers. Então, correlações bem mais altas do que essas outras aqui, mostrando que esses conceitos realmente tendem a andar mais juntos, eles medem habilidades similares, né, parecidas.
Finalmente, aqui embaixo, que é a habilidade verbal, visual, né, que é luvas, botas e os hatchets. E, primeiro, se a gente considerar isso com habilidade verbal, a gente vê que a correlação é bem menor aqui. É pequenininha, 0,2 é quase nada. Não é uma correlação muito alta, é próxima de zero. Se você olhar aqui, 0,2... Aqui, isso aqui é 0,11 e isso aqui é 0,33, quer dizer, é menos do que isso daqui, é menos associação entre essas variáveis do que o que você está visualizando aqui. Então, não é uma habilidade, é pequena a correlação. Esse bloco inteiro aqui de habilidade verbal com essa visual é pouca. Vamos ver aqui a habilidade visual com a habilidade aritmética, habilidade quantitativa. Ó, pequena também. Da ordem de 0,3. Parece até que é um pouquinho maior do que com a habilidade aqui de verbal, mas pequena também, mais ou menos a mesma coisa. E, finalmente, se você olhar a habilidade visual aqui entre si mesma, entre a correlação entre as três variáveis, uma com a outra aqui, você vê que ela é maior do que o que a gente estava vendo aqui antes, mas essas correlações aqui são menores do que quando a gente olhou os outros dois blocos. Quando a gente olhou esse bloco aqui, ela era da ordem bloco das verbais, a habilidade era da ordem de 0,75, 0,7, entre 0,7 e 0,8. Aqui, a habilidade aritmética, a habilidade quantitativa, é alta, 0,75 para cima. Agora, aqui embaixo, olha, entre essas visuais é da ordem de 0,5. Já teve uma aqui um pouco maior, mas pequena, então. Então, é razoável isso que a gente está vendo e é interessante a gente ter, então, uma medida quantitativa do quanto que essas medidas que são feitas a partir de indivíduos, né, eles tentam expressar essas diferentes habilidades cognitivas, habilidades de inteligência. Aqui é a visualização da amostra de pontos que foi usada para obter essas estimativas dessas 9 variáveis. Esse gráfico é um gráfico bem bacana. Tem a versão dele também em Python, eu não lembro agora como é que faz, mas é no Seaborn que faz esse tipo de gráfico. Exatamente a mesma coisa aqui. Se você jogar Correlation Matrix e Python e Seaborn, você vai achar o comando que faz isso. É um comando só, você basta dar o data frame e ele gera isso aqui. E aí, aqui o que acontece? Ao longo aqui é a mesma, isso que a gente está vendo aqui, só que agora de uma forma visual, sem os números, né? Então, a gente tem aqui ao longo da diagonal o histograma da variável, em vez de colocar os números uns aqui, a gente já sabe que aqui na diagonal é tudo 1. Então, em vez de pôr o número 1, você está pondo o histograma da variável e uma suavização, uma aproximação da densidade de probabilidade subjacente para aquelas variáveis. É uma coisa que você vê, fica parecendo uma curva gaussiana aqui, uma curva de sino aqui. Ao longo aqui agora do resto, o que a gente tem é o scatterplot das variáveis, para a gente ter uma noção mais ou menos do quanto que tem de correlação. Observa, por exemplo, aqui a gente tanto faz a gente olhar para a parte de baixo ou para a parte de cima, porque um é o gráfico espelhado do outro, né? Então, por exemplo, aqui a completude da sentença está no eixo vertical e no eixo horizontal a gente tem o significado da palavra, nesse gráfico. Esse outro gráfico aqui, que é na posição transposta, a gente tem simplesmente os mesmos eixos, só que trocados. Então, o significado da palavra, que era o eixo X aqui, passa a ser agora o eixo Y desse gráfico. Aqui, ó, o significado da palavra está aqui. E a completude da sentença está aqui no eixo X. Então, ao olhar para esse gráfico, ignora uma das partes dessa matriz, a parte de cima, por exemplo, e concentra só na de baixo aqui. Ao concentrar na de baixo, a gente vê que olha, esse bloquinho aqui que corresponde às 3 variáveis ligadas à habilidade verbal, o gráfico mostra uma associação razoavelmente forte entre elas. São aquelas correlações de 0,75, né, que a gente viu anteriormente. Quando a gente passa aqui para baixo, olha, as habilidades aritméticas com as habilidades verbais, que estão aqui em cima, a gente vê que os gráficos, esse bloco aqui, o gráfico tem alguma correlação, tá vendo?
alguma inclinação aqui, alguma capacidade de predizer uma variável com a outra, mas não é tão forte assim como era aqui em cima, ou como é aqui nesse bloquinho. Esse bloquinho significa as variáveis de habilidade quantitativa com elas mesmas, entre si. Então, estão aqui uma correlação mais alta. E aqui embaixo é aquela de visualização, onde a gente vê que, de fato, já perdeu bastante uma capacidade de predizer uma variável com a outra, elas estão muito pouco associadas, né? Aqui, outra visualização dessa mesma matriz de correlação. É um negócio legal. Em vez de apresentar a nuvem de pontos, que está aqui assim, ele tenta fazer um contorno elipsoide, uma elipse aqui que englobaria, que mostraria mais ou menos essa nuvem. E quando a nuvem for muito indistinta, como aqui embaixo, assim, ele apresenta a elipse, vira mais ou menos um círculo, né? Porque não tem associação. Além disso, nessa visualização, ele mostra também o quanto de associação que você tem entre as variáveis, quer dizer, quanto mais apertadinha for a elipse, como aqui, por exemplo, comparando essa daqui, onde está a mãozinha, com essa outra aqui, essa daqui mostra uma associação bem maior entre esse par de variáveis. Aqui são algumas medições em vinhos, tá? São uma quantidade de medições químicas feitas em diferentes vinhos. A gente vê essa associação entre essas duas variáveis é mais forte do que entre essas duas aqui, Além disso, a cor representa a direção em que está inclinada a nuvem. Então, vermelho, rosa, que é uma associação positiva, quanto mais alto de uma variável, mais alto da outra, e quando é azul, quanto mais azul, mais negativa é a associação. Então, essa daqui, por exemplo, é uma associação negativa. Quanto mais alto dessa variável type, aqui no eixo horizontal, menor é o valor dessa flavonoides aqui, que é, então, uma correlação negativa entre elas. E, ao longo da diagonal principal, ele só põe uma linha, que é a correlação perfeita de uma variável consigo mesma. Se você tiver uma variável, para predizer ela própria, é fácil. Bom, aqui tem mais algumas visualizações, eu vou passar isso, gente, mas aqui é uma maneira de tentar colocar o scatterplot do lado de cá, que seria simétrico, aí eu ponho o valor da correlação, então você tem um número aqui, por exemplo, é o scatterplot, olha, dessas duas variáveis aqui, e na posição transposta eu tenho a correlação, o número que está associado entre isso daqui e essa correlação. Essa linha vermelha que a gente está vendo aqui é a linha de mínimos quadrados, que é um tópico que a gente não vai ver nesse curso, seria o curso 2 de fundamentos, regressão linear, para quem está vendo aí, ou machine learning, ou ICD, quem já viu, né? E essas faixinhas aqui são intervalos de predição ou de confiança para essa linha vermelha que está aqui dentro. Bom, e tem ainda mais algumas visualizações legais que você pode ver quando você tem um número muito grande de variáveis e tal. Então, eu vou pular algumas dessas visualizações aqui. Os scatterplots que eu mostrei anteriormente, eles são muito fáceis da gente ver. Eu, em geral, escolhi exemplos em que você tinha essa coisa bonitinha aqui, sempre na forma de uma elipse, etc. E é assim, em geral, que a gente tenta pensar. Entretanto, toda vez que você estiver analisando dados, a situação não é tão simples assim. Vai ser muito comum a gente, ao olhar para as variáveis, encontrar gráficos que são mais complicados. Então, aqui são 4 variáveis que medem o funcionamento do fígado, né? O funcionamento do fígado em pesquisas clínicas. Então, cada ponto aqui é um paciente. E você vê que alguns gráficos não tem aquela forma de nuvem bonitinha. Esse aqui, por exemplo. Os pontos estão muito concentrados aqui na origem 0, 0, e se afastam um pouco numa direção e na outra. Então é um pouco estranho aqui, como que não está caindo aqui naquele padrão que eu estava mostrando anteriormente, de uma variável inclinada com relação a outra, ou na forma de uma nuvem. Não é tão perfeito assim. A mesma coisa aqui, olha, esse gráfico já não é tão naquela forma de nuvem que a gente viu antes. Nós vamos falar mais na frente como que esses formatos diferentes, como é que eles podem afetar essa medida de correlação que a gente está vendo. Aqui são uma situação mais complicada, um pouco mais complicada ainda,
em que eu estou medindo 4 variáveis, que é o comprimento de pétalas e sépalas, são flores, acho que a gente já viu esse exemplo anteriormente, né? São flores, em cada flor eu meço o comprimento da pétala e a largura da pétala, e faço a mesma coisa com um outro tipo de pétala que ela tem, que chama sépala, na verdade, que é uma pétala de tamanho um pouco diferente, menor. Eu não sei diferenciar uma coisa da outra, mas parece que o pessoal de botânica sabe. Então, quando você mede então, essas 4 características da flor, é o mesmo tipo de flor, aqui o que a gente vê é que você tem esses montes diferentes aqui. O que é isso? Na verdade, essas flores são 3 espécies de flores diferentes que estão sendo medidas. Esses pontos, então, eles não representam uma única espécie de flor, mas 3 espécies distintas. E essas espécies distintas, elas geram esses montes diferentes aqui. Tem 2 espécies misturadas aqui e uma terceira mais separada. Então, se a gente não tiver a informação, a categoria, a espécie da flor, a gente, ao ver esses gráficos, o que a gente tem é uma mistura de diferentes populações, diferentes espécies. E aí, você medir correlação entre uma variável aqui e a outra variável é um pouco difícil nesse caso, porque você está misturando diferentes populações aqui. Você pode ter, então, situações complicadas, em que, às vezes, a correlação é positiva entre as 2 variáveis, mas se você tivesse uma nuvem, por exemplo, esse gráfico aqui, olha, mostra que se você tentar olhar se existe correlação entre essa variável horizontal e essa vertical, o que a gente vai encontrar é que talvez tenha uma correlação negativa entre elas. Quando uma é alta, a outra tende a ser baixa, essa daqui tende a ser mais baixa. E, no entanto, quando você olha cada espécie separadamente, cada grupo desses separadamente, você vê que aqui, por exemplo, tem uma correlação positiva. Então, olhar a correlação de 2 variáveis ignorando outras variáveis, nesse caso, ignorando a espécie, o rótulo que a gente tem, é uma coisa que pode chegar a uma conclusão diferente do que seria se a gente olhar a correlação entre 2 variáveis condicionada no valor de uma terceira. Então, condicionado na espécie, quando eu fixar a espécie, talvez eu tenha só essa nuvem aqui, e não esse mistureba aqui. Então, só essa nuvem, eu tenho claramente uma associação entre essas variáveis aqui. Talvez, ao misturar 2 nuvens, como essas 2 aqui, eu chegue a uma conclusão esquisita. Se eu condicionar numa espécie, eu vou passar a ver só essa nuvem, porque só essa nuvem corresponde ao mundo em que eu fixei a condição, e aí eu acho uma correlação bem diferente do que seria para esse bolo inteiro. A gente vai falar sobre as distribuições condicionais daqui a pouco, por exemplo, a correlação condicional. Então, a gente viu propriedades do Rho, que quando ele for exatamente -1 ou +1, isso significa que uma variável é exatamente uma combinação linear da outra, só uma transformação linear. O Rho igual a 0, pode ser que y1 seja relacionada a y2 de uma maneira não linear, mas esses são casos mais raros na prática. Em geral, se a gente acha uma correlação próxima de 0, isso é, em geral, um indicativo inicial, pelo menos, de que uma variável, você dificilmente consegue predizer uma variável a partir da outra. Existem ainda mais algumas propriedades aqui da correlação. Uma que é importante para a gente é que o Rho é invariante por mudança linear de escala. O que significa essa frase complicada aqui? Imagina que uma variável é o estoque de café num certo mês e y2 é o preço do café em reais no mesmo mês. E essas variáveis devem estar associadas, né? Se você tem muito estoque, o preço deve ser um. Se você tem pouco estoque, o preço é outro. Então, se o estoque está muito grande, o preço provavelmente está baixo. Então, vamos chamar de Rho a correlação que existiria entre essas 2 variáveis. Suponha que uma outra variável seja usada. Em vez de olhar o preço do café em reais no mesmo mês,
naquele mês eu vou olhar o preço do café, só que em dólares. E nessa época que eu fiz olha aqui, gente, na época que eu fiz essa transparência, olha o preço do dólar, meu Deus. Cada real custava, cada dólar era 2,3 reais. Então, Y3 é igual a 2,3 vezes Y2. Isso é uma transformação de uma variável na outra. Se você me der o preço em reais, naquela época, com a taxa de conversão, o preço em dólar seria esse aqui, acabou. Não tem erro, não tem nada adicional aqui. Tendo uma variável, eu tenho a outra. O problema é que essa variável aqui, isso é variável, isso muda de tempos, não é determinístico, né? Eu não sei qual vai ser o preço amanhã. Então, eu também não sei qual que é o valor de Y3 amanhã. Mas, tendo uma, eu tenho a outra. O que se a correlação do estoque com essa nova variável aqui, Y3? A ideia era que, se ρ, vamos supor que ρ é um valor aqui entre 0 e 1, que é a correlação positiva do estoque e do preço em reais. Mas agora eu quero a correlação do estoque com o preço em dólares. Mas o preço em dólares é praticamente a mesma coisa de reais. Vai mudar? Por exemplo, se eu tinha uma correlação alta aqui do estoque com o preço em reais, será que a correlação pode passar a ficar baixa com o preço em dólares? Bom, felizmente, a correlação com o preço em dólar, que seria 2,3 vezes o Y2, é a mesma do preço em reais. A correlação aqui, se Y3 é simplesmente uma transformação linear do Y2, a correlação não muda. Ela fica igual. Essas duas partes aqui são iguais, desde que Y3 seja só uma transformação linear do Y2. Do mesmo modo, se uma variável fosse, na verdade, a temperatura em graus centígrados ou em graus Fahrenheit, e aí a relação entre as duas seria essa aqui. Então, sei lá, você está medindo a correlação entre o estoque de café no mês e a temperatura média naquele dia, naquele local. Então, você tem aqui, a temperatura podia ser medida em graus centígrados ou em graus Fahrenheit. E aqui a medição, uma é uma função linear da outra. A correlação que você tem entre o estoque de café e a temperatura em graus Fahrenheit é igual à correlação entre o estoque de café e a temperatura medida em graus centígrados. Não muda. Ainda bem, né? Porque senão dependeria muito dessa maneira como você está medindo as coisas, e é basicamente uma forma de medir, é praticamente a mesma da outra. Então, você não gostaria que isso dependesse dessa maneira de medir a variável. Então, essa é uma propriedade que você demonstra, isso aqui acontece, é fácil de demonstrar, bem fácil, está no livro, se você quiser ver a demonstração, mas não vou gastar tempo aqui na aula fazendo isso. O ρ, então, ele é um resumo teórico da distribuição conjunta das duas variáveis. Eu preciso ver como que as duas variáveis estão é uma tentativa de resumir, né, teoricamente, o que acontece com o conjunto das duas variáveis. E esse resumo é um resumo teórico, significando que ele não depende de dados para ser obtido. Ele é uma conta matemática. A definição é essa daqui. Aí você vai falar assim, pô, mas e essas tabelas que você mostrou, os gráficos que você mostrou, era para tentar visualizar. O que eu estava mostrando, na verdade, são maneiras de você, a partir dos dados, estimar essa coisa teórica que está aqui. Esse número teórico, ele não muda de amostra para amostra. Mas quando você tem amostras específicas, você pode ter uma noção aproximada de quem é o valor da correlação, e isso vai variar um pouquinho de amostra para amostra. Então, como que a gente estima, usando dados, como que a gente estima esse ρ? Olha, de maneira muito simples. Está aqui a definição do ρ. O que é o ρ? O ρ é esse valor esperado dessa quantidade. A primeira coisa que a gente faz é achar um valor aproximado para a média, para o valor esperado de cada uma das duas variáveis, y1 e y2. Como é que a gente faz isso? Bom, eu já sei que o valor, a média aritmética, baseado numa amostra, ela é aproximadamente igual ao valor esperado daquela variável. Então, onde tem aqui esse mu1 e o mu2, eu vou colocar as médias aritméticas. Beleza. E aqui embaixo, no desvio padrão,
Olha, mesma coisa, eu sei que o desvio padrão amostral, quer dizer, esse cálculo que eu faço aqui usando os dados da amostra, cada dado menos a sua média aritmética, leva ao quadrado, aí tiro a média desses desvios ao quadrado e depois tiro a raiz quadrada disso, isso é aproximadamente igual a esse valor teórico sigma. Vai variar um pouquinho de amostra para amostra, mas se minha amostra for grande, esse número aqui não deve variar muito, deve ficar bem próximo de um valor fixo, que seria o valor teórico do sigma. Então, esses sigmas que estão aqui, supondo que a minha amostra é razoavelmente grande, eu vou substituir pelos desvios padrão que eu obtenho a partir das amostras. Fica faltando calcular o valor esperado dessa quantidade. Olha, aqui é a variável y1 menos, aí eu vou subtrair a média aritmética dos dados que eu tenho na minha tabela e o desvio padrão dos dados que eu tenho na minha tabela. Mas eu quero quanto que eu espero para essa quantidade. Olha, como é que eu faço aqui? Como é que eu posso calcular uma esperança matemática? Calcular isso aqui teoricamente é inviável, mas tem um jeito muito simples. Eu calculo o desvio de cada um dos n valores que eu tenho das duas variáveis. Então, vou na variável 1, está lá a minha tabela de dados, a coluna tem esses n números. Eu, então, calculo esse desvio padronizado de cada um dos itens da variável 1. Eu calculo, vai ser o valor do item menos a média aritmética deles, dividido pelo S1. Faço a mesma coisa para os dados da variável 2. E, em seguida, calculo a média do produto dessas duas quantidades. Faço o produto de um desvio pelo outro e tiro a média aritmética disso. Esse número que eu estou chamando agora de R, que é essa média aritmética aqui, ela deve ser um valor próximo do que é o valor esperado dessa quantidade. Porque é simplesmente a média aritmética desses produtos aqui, a versão empírica dessa fórmula teórica. Então, é assim que a gente calcula. Esse R, então, deve ser um valor próximo do tal do ρ, esse número aqui. A coisa é, esse ρ, ele não muda, não depende da amostra, ele depende da distribuição dos dados. Se você gerar no computador uma amostra e calcular esse R aqui, se você gerar uma segunda amostra dos dois dados, esse R vai ficar diferente, vai ser um valor diferente. Talvez na segunda casa decimal, na terceira casa decimal, mas ligeiramente diferente. Enquanto que esse ρ, que é esse número teórico, ele não muda. É um valor que está associado com as distribuições que você está usando. Mas a vantagem é que esse R é um valor próximo desse ρ, se essa amostra for grande. Bom, agora a gente tem que entrar e falar sobre a noção de distância estatística realmente. Como é que a gente vai fazer isso? Vou começar com um exemplo, imaginando que eu estou medindo a pressão sistólica de uma pessoa e você tem uma faixa de valores que seria considerada uma faixa de valores para uma pressão sistólica saudável, entre 120 e 140. Se ela for acima de 140, é uma situação não saudável. A pressão sistólica tem uma escala um pouco diferente. A pressão diastólica saudável, ela tem um valor em torno de 80, e aí acima de 100 já não é saudável para a diastólica. Então, eu estou pegando aqui uma amostra de 250 indivíduos, meço a pressão em cada um dos indivíduos, dois atributos, no mesmo indivíduo, né? E faço o gráfico desses atributos. Então, aqui, na pressão sistólica, no eixo horizontal, a pressão diastólica aqui no eixo vertical. E esses indivíduos são todos saudáveis, né? São todos reconhecidamente saudáveis, estão sendo acompanhados há um bom tempo e a gente tem uma boa noção clínica deles, eles são saudáveis. Então, olhando para esses indivíduos, a gente pode entender, assim, conceitualmente, que o que a gente está vendo aqui são 250 instâncias do vetor aleatório y formado por elas duas variáveis, y1 e y2. Bom, deixa eu pensar no vetor de valores esperados. O valor de y é do vetor, que seria o valor esperado do vetor de variáveis, né? É simplesmente o valor esperado de cada uma das variáveis, então é o vetor formado pelo mu1, mu2, é o mu aqui em negrito,
que é esse vetor. E o que seria isso? Olha, a gente já sabe. Se a gente olhar para o valor aritmético dessas variáveis aqui, quer dizer, projetar no eixo X essas variáveis fazendo um histograma, essa linha vertical, ela deve ser o valor do mu1. Não está estranho, porque a média aritmética dessas 250 pessoas está mais ou menos por aqui mesmo. E aqui está o mu2 dessas pessoas também. Então, beleza. Então, aqui o mu1 e o mu2. E daí? Bom, eu agora estou interessado em saber quem é que tem um perfil de pressão sistólica e diastólica estranho. Quem que é outlier? Quem que é um indivíduo que se distingue dos demais? Quem é que está muito distante do ponto central? Esse ponto central aqui, que é o ponto com coordenadas mu1 e mu2, esse cara significa um indivíduo mais central aqui no grupo, né? Quem está aqui perto está bem próximo do comportamento típico, médio, das pessoas em termos de pressão sistólica e diastólica. Indivíduos que se afastam, como essas estrelas aqui, esses são indivíduos estranhos, indivíduos que estão muito longe do comportamento típico, né? Então, em vez de olhar cada variável separadamente, eu vou tentar olhar essas variáveis conjuntamente agora. Quem é que está simultaneamente olhando para todas as variáveis, quem é que está longe? Por exemplo, essa estrela aqui, ó, você vê que se você olhar só a pressão sistólica desse cara, ela está ok. Não está muito estranha, não. Ela está aqui nessa faixa, ó, acima de 140, que são indivíduos já começando a ficar pouco saudáveis. Mas aqui nessa faixa está ok. Não são indivíduos, não tem nada de estranho. O que é estranho aqui é a pressão diastólica desse cara. Ela está bem estranha. É muito alta. Mas como é que a gente pode... Será que eu vou olhar separadamente cada variável para tentar identificar quem que é estranho? Não, a gente vai olhar tudo conjuntamente ao mesmo tempo. Eu vou começar tentando olhar os caras que estão distantes, olhando para uma medida baseada na distância até o centro. E a distância que a gente sabe, a distância euclidiana. Como é que a gente olha para a distância euclidiana? Bom, você faz aqui, o centro aqui é 120 e 180. Né? 120 aqui no eixo horizontal, 80 no eixo vertical, esse é o ponto central. Então, essa distância aqui, eu uso o teorema de Pitágoras, né, gente? Essa distância aqui eu faço, primeiro, esse cateto aqui, ou seja, eu olho esse segmento aqui, que é essa coordenada, que é a y1 menos 120, que é essa posição aqui. Então, eu obtenho esse segmento. Depois, eu obtenho esse outro segmento aqui. Quanto que é o valor desse segmento vertical? Que é a distância até o centro vertical, que é 80. Então, é a posição y2 menos 80, que é essa posição. Então, isso dá esse comprimento aqui, né, essa distância. E aí, eu elevo cada um desses dois segmentos ao quadrado. A soma do quadrado dos catetos é o quadrado da hipotenusa, que é essa distância que eu estou realmente querendo. Então, se eu não quero o quadrado da hipotenusa, eu quero a hipotenusa. Então, eu tiro a raiz quadrada aqui no final. Então, o que é isso, gente? Todo mundo entendeu essa fórmula aqui? Porque a gente vai complicar essa fórmula. Bom, a pergunta é razoável essa noção de distância? A pergunta, ela é capciosa, né? Quando a gente pergunta assim, a resposta você já sabe que é não. Talvez você nem saiba o porquê, mas você sabe qual que é a resposta certa. É não. Por quê? Não sei, mas é não. Por que que é não? Porque vamos imaginar que o segundo atributo agora de pressão diastólica, ele está sendo desenhado aqui agora num gráfico, porque nesse gráfico aqui eu tenho umas escalas diferentes. Olha, eu tenho o eixo, 10 unidades aqui no eixo horizontal, aqui, ó, passar de 120 para 130, isso aqui são 10 unidades. Deixa eu ver o que são 10 unidades aqui no outro eixo. É esse outro pedaço aqui que é maior. Então, não está muito legal aqui. Eu vou manter o aspect ratio, aqui devia ser ratio, não raio, igual a 1. Quer dizer, uma unidade no eixo horizontal igual a uma unidade no eixo vertical. E vamos imaginar que o gráfico agora é esse daqui. Então, 10 unidades aqui, visualmente, caminhar 10 unidades aqui é a mesma coisa que caminhar 10 unidades verticalmente aqui. E agora, o centro agora é o mesmo.
120 e 80. Quem que está distante do centro agora? Quem que é anômalo? Olha, esses caras aqui, essas estrelas, são os caras mais distantes, digamos assim, né? Intuitivamente, seriam os caras que eu gostaria de julgar que são os mais distantes. E, no entanto, se você olhar para a distância euclidiana desses caras em relação a esse centro, aquela hipotenusa que a gente falou antes, essas distâncias são bem diferentes. Se você quer considerar essas estrelas como sendo potenciais indivíduos distantes com um comportamento meio anômalo, qual que é implicitamente a noção de distância que você está usando? Talvez, qual que é a fórmula matemática de distância que você está usando? Talvez sem nem mesmo perceber essa fórmula. Com certeza não é a distância euclidiana. Deixa eu mostrar isso aqui de uma maneira bem mais exagerada. Esses pontos que eu estou mostrando, tanto os vermelhos quanto os azuis, eles estão a uma igual distância euclidiana do centro aqui. Você consideraria os pontos azuis tão distantes, tão anômalos, tão estranhamente, do ponto de vista médico, digamos, ou do ponto de vista estatístico aqui, igualmente distantes, igualmente anômalos, os azuis e os vermelhos? A menos, se você discordar da minha resposta, não vou ficar esperando a resposta. Se você discordar da minha resposta, você se manifeste, porque senão você não vai entender nada daqui para frente. Mas a resposta tem que ser um não enfático. Os pontos vermelhos, eles estão estatisticamente muito mais distantes do centro aqui, do centro estatístico de pontos, né, do comportamento médio, do que esses pontos azuis. Porque tem um monte de outras pessoas similares a esse azul aqui. Não estou dizendo que ele está pertinho do centro, não é isso. Ele está distante, ele está aqui numa beirada, aqui, né? Ele está começando a ficar próximo do que seria o limite de normalidade desses indivíduos, mas ele não saiu desse limite. Ele está aqui dentro, está numa faixa de valores razoáveis. É porque a pressão sistólica se estende bastante aqui. A escala dessa medida ela vai longe aqui. Aqui ela varia pouco, mas ele está aqui dentro ainda dessa... Tem um monte de outras pessoas normais aqui, iguais a esse cara azul. Mas é igual a esse cara vermelho? Não. Esse cara vermelho, embora a pressão sistólica dele seja muito próxima do centro, não tem nada de estranho, a pressão diastólica dele é absurdamente alta. Como absurdamente alta? Olha, porque pegando um bando de gente normal... Não tem ninguém que passa muito de 85. E esse cara bateu em 95 lá em cima. Tá muito longe. Tem um vazio enorme aqui, uma distância gigante entre ele e a massa de pontos que estão aqui. Todo mundo está vendo isso, então? Aqui é um círculo, né, com o raio constante, e esses caras estão a igual distância do centro. A gente precisa de uma noção de distância diferente, uma distância entre pontos, que considere esse formato de pontos que a gente está vendo aqui. Essa vai ser a distância estatística que a gente vai definir agora. Então, como é que eu posso fazer os pontos vermelhos ficarem mais distantes desse centro do que os pontos azuis? A ideia aqui é que andar algumas poucas unidades na direção norte-sul vai me levar para fora da nuvem de pontos rapidamente. Se eu andar 10 unidades aqui, olha, aqui está 80, aqui é 90. Se eu andar 10 unidades aqui a partir do centro, eu já estou fora, eu já sou uma anomalia. Enquanto que aqui, ao longo do eixo horizontal, se eu andar 10 unidades, eu saio de 120, venho para 130, eu ainda estou aqui, beleza, dentro da nuvem. Na verdade, eu posso andar até 20 unidades aqui e eu ainda não estaria sendo uma pessoa estranhíssima do ponto de vista de pressão sistólica. Então, a ideia é que, para você considerar alguma coisa anômala, você precisa, de certa maneira, andar mais unidades na direção leste-oeste para sair fora da nuvem de pontos do que ao longo da direção norte-sul. A ideia é que N unidades euclidianas na direção leste-oeste, euclidianas que eu digo é dentro dessa escala aqui,
N unidades aqui ao longo desse eixo tem que valer o mesmo do que N dividido por K, onde esse K vai ser um número maior que zero na direção norte-sul. E o problema é como achar esse K. Como é que eu posso igualar unidades aqui? Quando que eu posso falar, olha, caminhar 10 unidades nessa direção leste-oeste é equivalente a caminhar quantas unidades na direção norte-sul? A resposta é, a gente equaliza essas distâncias quando a gente mede as distâncias em unidades de desvios padrão. Lembrando, né? O desvio padrão, a gente tem um para cada eixo, um para cada atributo, e ele mede quanto que, em média, um atributo se desvia do seu valor esperado. Então, por exemplo, o dp de uma variável ser 10 significa que, em geral, as observações se desviam 10 unidades em torno do seu valor esperado. Às vezes mais do que 10 unidades, às vezes menos, em média, 10 unidades. Isso é o dp. E a gente já sabe obter esse dp. Nós já fizemos esse tipo de exercício antes, vamos fazer ele aqui rapidamente. Eu gostaria que vocês respondessem aqui as perguntas que eu vou fazer agora. Então, estamos aqui com a nuvem de pontos, 120 e 80, esses são o valor esperado, e eu queria saber quanto que seria o sigma 1 e o sigma 2 dessa nuvem de pontos. Algum chute, gente? Para o sigma 1, por exemplo. Eu também chutaria 10. E para o sigma 2? 5, talvez? Um pouco menos de 5. Isso. Então, na verdade, eu gerei esses dados e é 2 aqui, tá? No outro eixo. Mas a ideia é essa aqui, um é muito maior do que o outro, né? Então, a gente está aqui com os valores esperados e os sigmas, que deveria ter, os DPs. A ideia era que esse azul que está aqui, ele se afastou do centro praticamente só ao longo do eixo 1. Tá vendo? Ele, em relação ao centro, ao longo do eixo vertical, ele praticamente não se afastou. E quantos desvios? Ele se afastou 15 unidades. 15 unidades ao longo aqui desse eixo 1, do eixo leste-oeste. E quanto que é 15 unidades? Como o sigma 1 é 10, 15 unidades significa 1 vez e meia o desvio da variável 1. Já o ponto vermelho, ele praticamente só se afasta do centro na direção norte-sul aqui. Quase não se afasta na direção leste-oeste. Então, eu vou ignorar o afastamento na direção leste-oeste e vou considerar o afastamento do centro apenas ao longo do eixo 2. Ele se afastou também, se você olhar, são as mesmas 15 unidades, porque está no círculo, né? Então, são 15 unidades aqui, mas 15 unidades ao longo desse eixo significam, como o desvio padrão é 2, significa 7,5 desvios. Então, o ponto azul está se afastando aqui do centro, ao longo desse eixo, em 1 vez e meia o desvio. Se afastou só menos do que 2 desvios. Enquanto que o ponto vermelho está se afastando nessa direção quase 8 vezes, ou mais do que 7 vezes o desvio nessa direção aqui. Então, o ponto vermelho está muito mais distante do centro em torno de desvios DPs, dado que os 2 pontos estão se afastando só ao longo dos eixos coordenados. Mas como é que a gente vai fazer com pontos que se afastam do centro, não somente ao longo dos eixos? Bom, a ideia é que andar n sigma 1 ao longo do eixo 1 vai ser equivalente a andar a mesma quantidade de desvios ao longo do eixo 2. Então, caminhar 20 unidades ao longo do eixo 1, significaria andar 2 sigma 1s, 20 unidades aqui ao longo desse eixo, significa 2 desvios horizontais. Isso vai ser estatisticamente equivalente a andar 4 unidades aqui. 20 aqui é equivalente a caminhar 4 no eixo vertical, porque 4 unidades é também igual a 2 desvios verticais. Então, eu vou considerar que unidades de caminhamento, né, são iguais desde que sejam iguais em desvios padrão.
Então, a ideia é, vou medir o desvio padronizado ao longo do eixo 1. Não vou olhar só a distância do centro, eu vou olhar a distância do centro padronizada, dividido pelo desvio padrão. Então, quantos desvios padrão eu estou me afastando do centro? 0 desvios padrão, 1 desvio padrão, 2 desvios padrão, quanto que eu estou me afastando do centro em unidades de desvio padrão? A mesma coisa para a variável 2. E agora eu vou fazer o cálculo daquela medida euclidiana, mas não na variável original, mas nessas variáveis padronizadas. Então eu vou calcular uma raiz quadrada de uma hipotenusa, mas os catetos agora eles são medidos em termos dos desvios, não da variável original do desvio, não é só... Vou voltar aqui. Aqui. Não vai ser só a distância dos centros, não é só a raiz dessa soma dos quadrados aqui, mas eu vou dividir isso daqui agora, cada um desses termos, pelos seus desvios padrão. Então eu vou olhar quanto que cada um está se desviando, o tamanho do cateto, mais padronizado. Então está aqui essa ideia de pegar com essa nova distância aqui. Isso daqui, que seria essa fórmula agora, para cada ponto eu olho a distância dele do mu1. Se eu não tiver o mu1, eu coloco aqui a média aritmética. Se eu não tiver o desvio padrão teórico, eu ponho o desvio padrão amostral, que é em geral o que a gente faz mesmo. E faço essa conta aqui para medir a distância de um ponto y ao centro, ao comportamento esperado. Então está aqui. Se você pensar nessa fórmula aqui para esse desenho, a coisa interessante é a seguinte: vamos imaginar que eu vou olhar quais são os pontos do plano, quais são os pontos y que estão a uma distância de uma unidade, nessa nova distância que eu tenho agora, uma unidade do centro mu. A gente viu que a distância euclidiana seria um círculo, né? Um círculo com distância 1, com raio 1 em torno do centro. E nessa nova fórmula, o que dá? Quais são os pontos que estão a uma distância de 1? É essa elipse aqui, essa linha vermelha. Essa linha vermelha é o conjunto de pontos do plano que estão a uma mesma distância, igual a 1, do centro mu. Esses são os pontos que seriam estatisticamente equivalentes em termos de afastamento do comportamento médio. Então, se você aumentar essa distância, o que você vai ter? Você vai ter elipses encaixadas uma na outra, à medida que você vai aumentando aquela distância. Então, essa é a noção de variação da distância, como que a gente mediria para essa situação aqui, a distância estatística que a gente falou agora. E a gente, em geral, prefere trabalhar com a distância ao quadrado. E por que a gente prefere trabalhar com a distância ao quadrado? Porque... como eu falei antes, assim, exatamente por causa do teorema de Pitágoras, que quebra as coisas em ortogonais, isso é uma coisa absolutamente constante ao longo de machine learning. Vai ter reverberações profundas aí no resto de data science. Então, sem tentar entrar em detalhes demais agora, a ideia é, eu vou trabalhar com a distância, mas em vez de olhar a distância, a raiz quadrada, isso que eu falei aqui, essa raiz quadrada, eu vou olhar a distância ao quadrado. Então, se um ponto tem a distância longa, a distância ao quadrado também vai ser longa. Então, eu vou estar olhando distâncias ao quadrado. Então, a distância ao quadrado é essa fórmula aqui, não tem a raiz só. Mas agora eu vou escrever essa fórmula de um jeito mais complicado. E como que eu vou fazer isso? Eu vou escrever essa fórmula aqui desse jeito matricial, que está aqui embaixo. E se você fizer esse cálculo matricial, você vai ver que vai dar exatamente essa mesma coisa. O que é esse cálculo matricial que está aqui? Eu estou pegando os desvios, y1 menos a sua média, y2 menos a média, e colocando eles ao longo desse vetor. Então, é um vetor coluna com os desvios aqui. Aí eu ponho esse mesmo vetor aqui, mas agora na forma de linha. É esse mesmo vetor transposto na forma de linha. E aqui no meio eu ponho uma matriz diagonal com os inversos desses sigmas aqui, do sigma ao quadrado. Então, se você fizer essa operação matricial, sai multiplicando, isso aqui é tudo muito fácil, né? Vetor muito pequenininho, matriz diagonal e tal. Se você fizer essa conta, você vai ver que você cai nessa conta aqui de cima. Então, é a mesma coisa, mas evidentemente um jeito bem mais complicado de escrever essa fórmula aqui é escrever ela nesse jeito matricial.
E como se isso já não fosse pouco, eu vou complicar mais um pouquinho essa fórmula, percebendo que essa matriz diagonal aqui, ela pode ser escrita como essa matriz diagonal inversa. Porque inversa de diagonal é só inverter os elementos da diagonal, né? Como esses elementos aqui, nenhum deles é zero, é um desvio padrão, é um número positivo, eu posso inverter, não tem problema. Então, eu vou escrever essa matriz aqui como sendo uma matriz sigma, com a inversa dessa matriz sigma. Essa sigma aqui representa essa matriz diagonal. Eu já vou mudar essa matriz sigma daqui a pouquinho, tá? Mas, por enquanto, ela representa essa matriz com as variâncias na diagonal. Então, a matriz diagonal com as variâncias das variáveis. Essa daqui é esse vetor, e esse vetor aqui é o mesmo vetor, só que transposto, então eu vou colocar aqui essa linha para transpor esse vetor coluna, para ele virar essa linha aqui. Então, está aqui a fórmula final. A fórmula final, que é essa distância estatística do ponto y até o mu, que representam, dado um ponto qualquer aqui no plano, eu acho a distância estatística dele até esse centro, olhando para essa medida que está aqui. E essa medida, essa distância, ela estão aqui as curvas de nível dessa distância. Os pontos em cada uma dessas curvas, dessas elipses vermelhas, indicam pontos que são equidistantes do centro. Equidistantes nessa métrica aqui agora, que a gente viu. Ok. Então, a gente viu que essa noção de distância, que parece, eu acho, espero que esteja bastante intuitiva para vocês, ela pode ser escrita desse jeito matricial que está aqui, onde esse vetor mu é o vetor coluna dos valores esperados, o y é o ponto genérico que a gente está pegando, e essa sigma é essa matriz diagonal com as variâncias aqui. Tá? Bom, acontece que o caso mais realista para pressão diastólica e sistólica é esse daqui. A diferença em relação ao anterior é que anteriormente eu tinha colocado essa nuvem de pontos deitada ao longo dos dois eixos aqui, né, sem estar inclinada em relação aos dois eixos, como ela está aqui nesse desenho. E, em geral, o que a gente vai ter quase sempre é esse tipo de situação aqui, em que uma variável está associada com a outra variável. Nesse caso, quando uma pressão tende a ser grande, a outra também tende a ser grande. Não é perfeita a associação, mas elas têm uma variável dá informação sobre a outra. Existe uma certa redundância da informação nessas muitas variáveis que a gente mede. A gente pode predizer com algum erro, uma variável em função da outra. E nesse caso, então, como é que fica a situação? Olha, pelo mesmo raciocínio intuitivo que a gente fez antes, o que eu gostaria é que os pontos nessa elipse que eu desenhei agora, que esses pontos é que tenderiam a estar a uma igual distância do perfil esperado. Como agora a nuvem tem uma inclinação, eu vou inclinar as elipses também. A ideia é que os pontos estatisticamente equidistantes de μ, eles não vão estar mais numa elipse com eixos paralelos aos eixos ortogonais aqui. A elipse tem que estar inclinada, e ela vai estar inclinada de acordo com a associação entre as variáveis. E como que eu vou obter isso daqui? Adivinha como? Do mesmo jeito que antes. É exatamente a mesma fórmula. É exatamente isso daqui. Ué, mas se é exatamente isso aqui, eu não vou ter as elipses inclinadas? Ah, é quase isso daqui. Acontece que a única coisa que eu vou fazer de diferente é que eu vou definir essa matriz sigma que está aparecendo aqui de um jeito diferente. O resto vai ser tudo igual. Mas como assim? O que vai ser de diferente nisso? É que essa matriz sigma, ela em vez de ser uma matriz diagonal, ela não é mais uma matriz diagonal. Quem que vai ser essa matriz? Ah, é a matriz de correlação. Está associada com a matriz de correlação. A medida de distância é o que a gente chama em matemática, que você deve ter visto lá em Gaal, de forma quadrática. Então, é essa expressão que está aqui. E a nossa matriz agora, anteriormente, eu tinha definido que ela era uma matriz diagonal com essas variâncias aqui na diagonal. Ela agora, em vez de ter só esses elementos aqui zerados aqui fora da diagonal, o que eu vou colocar é
a correlação entre as duas variáveis, a correlação ρ, vezes o desvio da variável 1 e vezes o desvio da variável 2, onde esse ρ vai ser a correlação. Esses elementos fora da diagonal, eles são o que a gente chama de covariância entre y1 e y2. Então, a covariância entre duas variáveis é só isso daqui. É a correlação vezes o desvio de uma e o desvio da outra. Infelizmente, essa covariância, ela não tem um limite fixo, bonitinho, igual a correlação entre menos 1 e 1 e tal. Não tem. Ela pode ser qualquer coisa. Pode ser de menos infinito a mais infinito, porque você vai multiplicar um número entre menos 1 e 1, que é o ρ, por um desvio que pode ser tão grande quanto pode ser um valor gigante. Esse sigma1 aqui pode ser um valor muito próximo de zero. Não tem jeito de olhar para esse número e identificar se as variáveis são muito associadas, se são pouco, não tem jeito. Mas, infelizmente, o que aparece aqui na expressão é essa matriz de correlação e não a matriz de... Desculpe, a matriz de covariâncias e não a matriz de correlação diretamente. Está associada, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, a noção de distância é essa daqui, a fórmula é essa, onde agora essa matriz sigma, ela é essa matriz aqui, onde fora da diagonal a gente enfia a correlação e os desvios, né? E os pontos equidistantes, se você igualar aqui, quais são os pontos y do plano que estão a uma distância fixa dessas do centro mu? Quer dizer, faz isso aqui igual a um certo valor 1, vai dar uma elipse. Uma elipse que tem os eixos inclinados em relação aos eixos ortogonais. E mais, os eixos dessa elipse, eles estarão na direção dos autovetores da matriz sigma-1. E o tamanho de cada um dos dois eixos, ele é proporcional à raiz do alto valor correspondente. Bom, vamos longe agora, né? Então, antes que você fique apavorado, vamos rever o conceito de alto vetor e alto valor que aparece aqui e que é extremamente importante em ciência dos dados. Qual que é a definição de alto vetor que a gente vê lá em matemática? Vou fazer agora uma definição genérica. A matriz A não precisa nem ser uma matriz 2x2, pode ser uma matriz, tem que ser uma matriz quadrada, mas pode ser uma matriz 3x3, 4x4, 5x20, 5x25, 1000x1000, 10.000x10.000, tanto faz. É uma matriz quadrada e a gente diz que um vetor y, ele é um autovetor dessa matriz quadrada quando esse vetor y, quando você pegar a matriz A quadrada e aplicar nesse vetor y, então você vai achar um outro vetor com a mesma dimensão desse y aqui, quando você aplicar isso, o que você obtém é o próprio y de volta multiplicado por um número lambda. Esse número lambda, a definição matemática, se você olhar, essa constante que aparece aqui, ela pode ser até um número complexo. Mas a gente não vai precisar ver essa parte de número complexo, não. Vocês já vão entender por quê. Essa constante que aparece aqui, esse número constante, que para o nosso caso vai ser sempre um número real, esse número que aparece, ele é chamado de alto valor associado com esse cara y, que é o alto vetor, porque ele tem essa propriedade aqui. Na nossa situação de distância estatística, em que a gente usou a inversa da matriz de covariância, a gente tem dois resultados especiais. Porque o que me interessa para essa matriz quadrada não é uma matriz qualquer lá de Gaal. Eu só me interessa pelas matrizes quadradas, que nesse caso é 2x2, mas daqui a pouco a gente vai deixar ela ficar 10x10 e tal. São matrizes que são matrizes com as covariâncias, quer dizer, com as variâncias na diagonal e fora da diagonal esse produto aqui, a correlação da variável que está na linha e na coluna, vezes o desvio das duas variáveis, da linha e da coluna. Então, eu vou estar sempre interessado nesse tipo de matriz. E quando eu tiver com esse tipo de matriz e olhar para os autovetores e autovalores desse tipo de matriz, dessa matriz sigma-1 que aparece lá na minha distância estatística, a gente tem dois resultados legais.
O primeiro é que esses caras aqui, que seriam os autovetores dessa matriz, eles são ortogonais entre si. Eles têm que ser vetores ortogonais. Além disso, esses autovalores que aparecem aqui, eles vão ser números reais e positivos. Quer dizer, não vão ser números complexos e, além disso, não vão poder ser negativos também não. E, portanto, esse autovalor, eu vou poder tirar raiz desse autovalor, posso inverter esse autovalor, porque ele não é zero, ele é positivo, e posso tirar a raiz dele, então, e posso inverter também. Então, a gente vai voltar nesses pontos aqui daqui a pouquinho. Primeiro, vamos olhar para os autovetores da matriz sigma e de uma matriz sigma menos 1. Isso aqui não tem que necessariamente ser a matriz de covariância, não. Tá? Isso é genérico aqui, vocês vão ver, a demonstração é genérica. Primeiro, os autovetores, tanto faz se você está falando da matriz sigma ou da matriz inversa, porque os autovetores vão ser exatamente as mesmas coisas. Suponha que V é um autovetor dessa sigma, com um autovalor lambda. Ou seja, V é um vetor que, quando você pega a matriz sigma e aplica nele, você obtém ele de novo, multiplicado por uma constante. Multiplica dos dois lados pela matriz sigma menos 1. Quando você multiplicar dos dois lados, pelo lado esquerdo aqui, né, por cá, o que você tem? Aqui, esse produto vai ficar a matriz identidade. E do lado de cá, essa constante pode vir aqui para fora, então eu vou encontrar que V, vezes a identidade, é igual a isso daqui. Passo esse lambda para o lado de cá, porque, supondo que ele era maior que zero, e que não é zero, né? Passo ele para cá, assim, dividindo, e agora, opa, aqui não devia estar esse lambda aqui, tá, gente? Eu já passei ele para o lado de cá, que devia estar sem ele aqui. Então, o que eu encontro? Eu encontro que sigma menos 1 aplicado em V é igual a 1 sobre lambda V. Ou seja, esse vetor V é um autovetor da matriz sigma menos 1. Aí, lembrando sempre que esse cara não está aqui, onde eu estou com a mãozinha, esse cara aqui está errado, né? Porque eu passei ele para cá, esse cara está errado. Então, se você voltar lá na fórmula, né? O que é um autovetor? Ah, é um vetor V que, se eu aplicar a matriz nele, eu obtenho ele de volta, multiplicado por uma constante. Bom, peguei. Quem que é o autovetor da sigma menos 1? É o mesmo V que é o autovetor do sigma, porque eu pego esse mesmo V, aplico a sigma menos 1 nele. Aí o que eu obtenho? Eu obtenho ele de volta, multiplicado agora por uma constante, que é o inverso da constante associada com o lambda. Então, os autovetores são os mesmos, e se o autovetor do sigma tiver um autovalor lambda, o autovalor do correspondente, né, desse mesmo autovetor, mas na sigma menos 1, é o inverso do lambda. Nós vamos generalizar essa noção de distância não para duas variáveis, mas para k variáveis, k dimensões. Eu tenho um vetor y com um vetor de dimensão k, e mu é o seu vetor coluna com os valores esperados. Eu vou chamar de sigma aqui a matriz k por k com as covariâncias. O que é a covariância? É a correlação entre i e j, a variável i e a variável j, vezes o desvio da variável i, vezes o desvio da variável j. Então, vou formar essa matriz k por k. E vou definir a distância estatística ao quadrado sempre, né, que me interessa, pela mesma fórmula que a gente viu antes. É a mesma fórmula. E essa fórmula aqui, onde essa sigma aqui vai ser essa matriz de covariância, quem que são os pontos y nesse espaço k-dimensional que estão a uma distância fixa desse centro de valores esperados? Por exemplo, vamos fixar essa distância aqui igual a 1, uma unidade. Quem são os pontos y no espaço k-dimensional que estão a uma distância fixa igual a 1 desse centro mu? Esses pontos y, eles vão formar um elipsoide em k dimensões, com eixos desse elipsoide nas direções dos autovetores de sigma e com tamanhos proporcionais aos seus respectivos autovetores. Então, está aqui, por exemplo, se fosse em 3 dimensões, aqui está a nuvem de pontos, aqui estaria o ponto mu, o vetor mu, né, em 3 dimensões, mu1, mu2, mu3, está aqui no centro. E os pontos estão aqui. Quem são os pontos que estão a uma igual distância desse centro? Vão formar esse elipsoide aqui,
esse elipsoide, esses pontos estão a uma mesma distância estatística aqui do ponto central. E esse elipsoide, você vê que ele tem uma inclinação aqui. Essa inclinação segue a nuvem de pontos. E qual que é a inclinação desses elipsoides? Eu preciso descobrir, eu preciso fazer esse gráfico em K dimensões para fazer isso? Não. Eu tenho uma maneira matemática, algébrica e numérica para achar isso. Para achar esses pontos e ver quem que são essas camadas de igual distância, basta eu obter os autovetores e autovalores dessa matriz sigma que está aqui. É um resultado muito profundo. Quando eu tenho essa distância estatística em K dimensões, a minha matriz sigma sendo a matriz de covariância, a gente sempre tem esses dois resultados matemáticos aqui. É possível demonstrar isso. Isso vem, na verdade, de Gaal. Se você voltar lá no seu curso de Gaal, com certeza foi o assunto final do curso de Gaal. Quando você tem essa matriz, a gente sempre vai ter, essa matriz ela vai ter K autovetores, e esses autovetores serão ortogonais entre si. São vetores ortogonais. E os autovalores são sempre números reais e positivos. Então, essa afirmação que eu estou fazendo aqui, ela é uma consequência de um teorema que a gente aprende em álgebra linear, que é chamado teorema espectral. Em geral, é o último tópico do curso de Gaal. E para todo ponto y, que não seja o vetor esperado, a gente quer que essa distância ela seja maior que zero. Seria esquisito se a gente pudesse definir, eu defini a distância desse jeito aqui. Aí eu pego um ponto lá no meu espaço K-dimensional, observa que aqui é complicado, é a inversa dessa matriz e tal, né? Uma matriz K por K. Imagina se essa matriz aqui for 25 por 25, fazer essa operação aqui é acima de qualquer cabeça que a gente, né? Qualquer intuição óbvia e tudo. Imagina que você pega um ponto e você calcula a distância dele em relação ao ponto central, usando uma certa matriz de covariância que você obteve a partir dos dados e encontra uma distância negativa. Não vai fazer sentido. Você está querendo a distância do y até o mu, levando em conta essa situação estatística e tal, mas a distância negativa não faz sentido. Você pode estar exatamente em cima do mu, essa distância deveria ser zero, e vai ser, né? Porque esse y aqui foi exatamente o mu, isso aqui dá o vetor zero, então essa operação toda é zero. Mas se o y estiver afastado do mu, de alguma maneira afastado, você vai querer que essa distância aqui passe a ser positiva. E que quanto mais afastado do mu, maior tem que ficar essa distância. É possível garantir isso? É possível garantir que qualquer que seja a matriz sigma que eu colocar aqui, matriz de covariância sigma que eu colocar aqui, isso aqui realmente nunca vai ficar negativo, porque se ficar negativo, eu estou numa situação meio maluca, não sei o que fazer com isso. Uma matriz aonde isso daqui seja positivo, estritamente maior que zero, para todo ponto y que não seja o mu, porque se for o mu é zero, mas se não for o mu, isso aqui ser exatamente maior que zero, uma matriz sigma aqui, que vai dar essa definição aqui, sendo estritamente maior que zero, para todo y diferente, ela é chamada de uma matriz positiva definida. Uma matriz que tem essa propriedade. E aí, uma situação bacana, que eu também não vou demonstrar, é que as matrizes de covariância, elas são positivas definidas. Tá? Então, isso não tem problema, é uma definição complicada lá de álgebra linear, mas, graças a Deus, as matrizes de covariância, quer dizer, matrizes onde você define, tá aqui a importância de ter essa medida de associação, que é aquela correlação de Pearson esquisita. Se você colocar uma matriz que não seja essa matriz de covariância, você já não consegue garantir isso. Então, para que a coisa toda fique fechada, lógica, consistente e tal, a gente precisa de alguns resultados importantes. Uma das coisas é, se a matriz for de covariância, ela vai ser definida positiva, essa propriedade vai ser válida. Então, finalmente, a gente pode voltar à normal multivariada e falar o que é a normal multivariada. Quando a gente tem um vetor com k variáveis,
Então, são K atributos medidos no mesmo item da nossa coleção. Esse vetor, ele segue uma normal ou gaussiana multivariada se a densidade conjunta desse vetor for dessa fórmula aqui. A função densidade é uma constante, que é para fazer o volume total ser igual a 1, vezes a exponencial de menos, uma outra constante, menos uma distância de cada ponto y a um certo ponto mu. E essa distância que aparece aqui não é a distância euclidiana, é essa distância estatística que a gente acabou de definir. Onde esse sigma que está aqui é a matriz de covariância entre as variáveis. Então é muito simples. A densidade diz o seguinte: você tem uma noção de distância a partir do ponto mu. À medida que você vai se afastando do mu, essa distância vai aumentando, ficando eventualmente muito grande. O que é a densidade? Quais são os pontos aonde você tem mais chance de escolher? São os pontos em torno do centro, do mu, desse ponto central, que é um só, um vetor na posição lá no espaço k-dimensional. À medida que você vai se afastando desse mu, essa distância vai aumentando, portanto, essa exponencial vai ficando próxima de zero. Então, a densidade vai ficando exponencialmente pequena, vai se aproximando exponencialmente de zero, à medida que você se afasta desse ponto mu. Tanto faz a direção na qual eu me afasto do mu? Não. Em algumas direções você vai se afastar mais depressa do mu do que em outras direções. Como que eu vou saber quais são essas direções? Você vai ter que olhar para os autovetores dessa matriz sigma que está aqui. E esses autovetores e autovalores vão estar intrinsecamente associados à maneira como as variáveis estão correlacionadas entre si. Alguma pergunta até agora, gente? Ok, para terminar a aula de hoje, eu vou falar sobre como que a gente pode simular no computador um vetor k-dimensional com uma certa distribuição gaussiana. Então, nós já sabemos gerar uma gaussiana univariada, normal 0,1, com média 0 e dp igual a 1. A gente usa o algoritmo de Box-Miller. Vocês até fizeram um dos exercícios da prova, né, da lista, usando o Box-Miller. Então, como é que eu quero... Então, se a gente sabe gerar um valor de uma gaussiana normal 0,1, eu sei gerar um vetor de dimensão k, onde esses elementos aqui são independentes uns dos outros e têm a mesma distribuição normal 0,1. Como que eu faço isso? Eu simplesmente peço para gerar vários, a partir de uma semente, eu peço para o computador gerar diferentes uniformes, né? E cada uma das uniformes eu transformo pelo Box-Miller, e aí essas transformações vão ser todas normais 0,1 e são independentes dos outros. Porque os pseudo-aleatórios foram feitos de tal maneira que eles pareçam independentes uns dos outros. Então, a gente gera facilmente isso aqui. É simplesmente repetir o Box-Miller k vezes, com diferentes, né, a partir de uma semente, os k-valores sucessivos vão ser todos... Você pode assumir que são todos diferentes uniformes, você transforma eles e aí você vai ter esses valores aqui independentes, e com a mesma distribuição normal 0,1. Depois que você gerar esse z, você finalmente gera o seu vetor y, que vai ter uma gaussiana com dimensão k, com um certo vetor de médias. Esse mu aqui é o vetor em que cada uma das y, em torno, né, o número em torno do qual os y estão. E essa matriz de covariância é a matriz que estipula qual que é a variância de cada variável, quanto que é o desvio de cada variável, e fora da diagonal, você tem que falar quanto que é a correlação de uma variável com cada uma das outras, né? Se você fazendo isso, se você tiver essa matriz aqui, é isso que você quer gerar, como que você faz no computador? É fácil. A primeira coisa, você pega essa matriz sigma, que é definida positiva, e obtém uma matriz L. Essa matriz L é tal que, quando você pegar L vezes LT,
dá exatamente a matriz sigma. Eu vou explicar daqui a pouquinho como que a gente obtém essa matriz L. É muito fácil o algoritmo. Mas eu preciso fazer isso. Se eu fizer isso, se eu conseguir obter essa matriz L, e é fácil obter essa matriz L, eu vou criar o meu Y simplesmente fazendo uma transformação matricial do meu vetor Z. O Z eu gero aleatoriamente, com os números aleatórios. E em seguida, eu faço o seguinte, eu pego aquele vetor Z e pego essa matriz L aqui, que é uma matriz fixa a partir da sigma. Se me deu a sigma, eu obtenho essa L, é uma só. Eu faço essa multiplicação matricial e somo o vetor mu, que é o vetor que você está especificando aqui para a média das variáveis. Pronto. Como esse Z aqui é aleatório, esse Y também é aleatório. E esse Y agora, ele tem exatamente essa distribuição. Então é fácil. Depende da gente ser capaz de fazer isso daqui. E como que eu acho essa matriz L que está ali? Eu preciso achar essa matriz L de tal maneira que isso aqui seja satisfeito. De certa maneira, é como se eu estivesse tentando obter a matriz raiz quadrada de sigma. Não é exatamente matriz quadrada, porque não é L vezes L. É L vezes L transposta. Mas, às vezes, fica tão parecido com a L vezes L que a gente, às vezes, chama, né, abusa da linguagem e chama, às vezes, essa L de raiz quadrada da sigma. Mas quem que é essa L aqui, que vai ser L vezes LT da sigma? Né? Essa L é qualquer uma que satisfaça essa condição. Mas como é que eu acho uma dessas que satisfaz? Por um algoritmo chamado o algoritmo de decomposição de Cholesky. Ele foi, esse cara Cholesky aqui, depois esse nome parece russo, mas ele é um francês, na verdade, lá da época do Napoleão. E esse cara criou, na época, para problemas numéricos importantes, uma decomposição de uma matriz. Ele fatorou a matriz sigma no produto de uma matriz vezes a sua transposta. Sem entrar em detalhes agora de qual que é a relevância disso, do ponto de vista numérico e tal, vamos só usar isso para esse resultado aqui. Tá legal? Então, quando a matriz sigma for uma matriz simétrica e positiva definida, que é exatamente o caso das matrizes de covariância, então o Cholesky demonstrou que existe uma matriz L triangular inferior, tal que L vezes LT dá aquela sigma. E mais do que isso, não só existe essa matriz L, como ela é super fácil de ser obtida. Em R, por exemplo, com esse comando aqui, você obtém a transposição de A. Eu não lembro agora no NumPy qual que é o comando, eu acho que é Chol também. Chol da matriz retorna a Cholesky. Mas como é que a gente acha essa L? Então, primeiro, o que é essa matriz aqui? O algoritmo, gente, nesses 5 minutos finais, deixa eu mostrar, porque ele é muito simples. Imagina que a gente começa com uma matriz A, e eu quero achar a decomposição de Cholesky dessa matriz A. Supondo que exista essa decomposição. Se essa matriz for simétrica e definida positiva, vai existir sim. Quem que é essa L? Bom, essa L vai ser uma triangular, que está aqui, ó, triangular inferior. Esses números aqui, L1, L11, L22, L36, são os números que eu estou procurando. E aqui, essa mesma matriz que eu estou procurando, transposta. Aqui. Então, eu estou procurando essa L. A A está fixada, tá, gente? A A está do lado de cá, ela está fixa. Eu estou querendo uma L, que é desse jeito, tal que quando eu multiplicar pela transposta, eu recupero a A. Bom, faz o produto aqui dessas duas. Faz o produto matricial. Então, por exemplo, pega essa primeira linha, multiplica por essa coluna aqui, vai ficar L11 ao quadrado. Aí você multiplica essa linha por essa coluna aqui, e aí dá esse termo, etc. Isso aqui é, né, essa linha de baixo aqui é exatamente esse produto. Bom, mas isso aqui tem que ser igual à matriz A que está fixada desde o início. Então, quem que tem que ser o L1? É fácil. Você vai pegar o elemento 1 da matriz A e igualar com o elemento 1 dessa matriz aqui. Ou seja, o L11 ao quadrado, que é esse termo que está aqui, tem que ser o elemento 1 da matriz A. Ou seja, está aqui quem que é o L1. Beleza. Tá, então, esse primeiro cara aqui foi fácil de achar. A gente consegue achar os outros? Consegue também. Porque
Eu vou agora passar... Lembra que o L1 eu já encontrei, que é o raiz de A11. Agora eu vou passar a olhar para esse... Vou tentar achar o L21. Como é que eu vou fazer isso? Eu olho para esse elemento que está aqui. Ao olhar para esse elemento, o que ele tem que ser? Bom, ele tem que ser igual ao elemento da matriz A que está do lado esquerdo aqui. Essa matriz A no lado esquerdo, ela tem o seu elemento na linha 2 e na coluna 1. Ele está fixo. Então, o elemento 2,1 da matriz A tem que ser igual ao elemento 2,1 dessa matriz. LT, que é esse elemento aqui. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a isso. Bom, mas eu acabei de obter quem que é o L1. No slide anterior eu obtive que o L1 é a raiz de A11. Então, esse cara aqui eu já encontrei quem que ele é. Portanto, eu também acho o L21. Então, acabei de encontrar o primeiro, o L1. Encontrei esse cara. Por um raciocínio idêntico, eu acho o terceiro aqui. E vou continuando desse jeito, encontrando todos os demais. Observa, por exemplo, esse para achar o L22. Eu olho agora para esse elemento. Esse elemento vai ser igual ao elemento 2,2 da matriz A. O que eu já conheço desse elemento aqui? Eu conheço o L21, porque eu já achei todo mundo dessa primeira coluna aqui. Ó. Já achei todo mundo, estou passando para esse elemento agora. Então, esse cara eu também já conheço. Então, eu conheço o lado de cá e conheço, daqui eu conheço esse cara. Então, por subtração, eu acho quem que é esse cara aqui, o L22. E assim eu vou obtendo todo mundo. E esse é o algoritmo de Cholesky. É muito simples, muito fácil e muito legal. Então, por exemplo, se essa daqui for a matriz de covariância, com na diagonal as variâncias e fora da diagonal a correlação, que pode ser negativa ou positiva, vezes os desvios, sigma 1, sigma 2, se essa daqui for a matriz de covariância de um vetor com 3 variáveis, a decomposição de Cholesky, que está aqui, a gente obtém ela facilmente. Estou fazendo um algoritmo aqui passo a passo. No final das contas, é exatamente isso daqui. Ó, essa matriz triangular, vezes ela transposta, dá esse valor do Laticado. Então, como é que a gente simularia? Para encerrar, eu suponho que eu quero gerar uma amostra de 200 instâncias de um vetor gaussiano com dimensão 4, aqui. Esse vetor ele vai ter essas médias aqui. A primeira variável tem média 0, a segunda variável tem média 10, a terceira tem média 0 e a última tem média 1020. E essa daqui é a matriz de covariância dessas diagonais, dessa variável. Então, para você ter uma ideia do que eu estou fazendo aqui, pega a primeira diagonal, os elementos da diagonal, e tira a raiz quadrada para encontrar os desvios. Então, a primeira variável que tem média 0 tem também desvio 1. A segunda variável, que tem média 10, ela tem desvio 4. A terceira variável, com média 0, tem desvio 0,2. E a última variável, que é centrada em 1020, ela tem um desvio de 8. Então, esses são os desvios, e a covariância, esses elementos que estão fora da diagonal aqui, são as covariâncias. A partir desses elementos, já que eu já tenho agora os desvios, eu posso obter os sigmas, né? as correlações entre essas variáveis. Eu tenho até uma maneira de passar da matriz de covariância para a matriz de correlação aqui dentro, se eu colocar essa V aqui com as variâncias na diagonal, uma matriz diagonal com as variâncias. Então, eu consigo passar da matriz de covariância para uma matriz de correlação. E está aqui. Com aquela matriz de covariância que eu mostrei anteriormente, eu pego aqui e gero a matriz de correlação. Então, são correlações, em algumas é muito próximas. Por exemplo, olha, vamos olhar aqui, a variável 1, ela tem uma correlação muito pequena com a segunda variável, e também 0 com a terceira variável, e também muito pequena, negativa, mas muito pequena, bem longe de menos 1, com a última variável. Já aqui, esse valor aqui é um pouco mais alto. Olha. Esse aqui, então, está dizendo que a variável 4, que é a variável aqui, a variável 4, e a variável 2, elas são positivamente correlacionadas. Aqui, eu estou encontrando menos meio, então a variável 3 e a variável 2 são negativamente correlacionadas. E assim por diante. Então, ok, é uma maneira de passar de uma para outra, e aqui tem os comandos simples para a gente gerar a matriz
eu basicamente determino aqui um vetor coluna com as suas médias, coloco aqui a matriz de covariância, chamo aqui o comando para gerar a decomposição de Cholesky, a matriz L, e gero o meu vetor em tanto de números normais 0, 1, um tanto de vetores. Eu estou gerando 100 vetores, né? 100 vetores, cada um deles de tamanho 4. Então, gero todo mundo normal 0, 1, e em seguida faço aquela operação matricial para encontrar, então, uma matriz com 100 instâncias de um vetor 4-dimensional com essas características que a gente falou aqui antes, de médias e covariâncias. E está aqui agora o gráfico, o scatterplot dessas 4 variáveis. A variável 1, por exemplo, centrada em torno de 0. Aqui, por exemplo, a variável 1 está aqui, né? Vamos achar a escala 0 aqui, ó. Então, todos os valores da variável 1, a variável 1, você vê ela aqui no eixo vertical, está em torno do 0. A variável 4 está em torno de 1080, e assim por diante. E elas estão aqui com as diferentes correlações entre elas. A gente pode criar, inclusive, vetores tridimensionais, com esses vetores 4-dimensionais que a gente fez. Aqui estão o comando no R para fazer isso. Isso aqui só vale a pena fazer lá interativamente, que você pode ficar rodando, né, essas coisas tridimensionais para ir vendo a correlação entre as variáveis. Visualizações tridimensionais de dados no plano, visualização no plano, no papel, é péssimo, né? A gente perde a noção de perspectiva. Aqui é um pouquinho melhor para a gente visualizar. Então tá. Ok, gente, então por hoje é só. Na próxima aula a gente volta a falar mais um pouquinho dessa coisa teórica de formas quadráticas, de autovetores e autovalores, porque é exatamente a base para a gente falar dos PCAs. Ok? Alguma pergunta? Então, a gente se vê na terça-feira. Eu vou passar uma lista hoje